Cristo, aqui está o seu filho diante de ti, Senhor. O Senhor sabe como está o coração dele nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a preocupação com o seu filho, Senhor, que nós já estamos vendo, Senhor, sendo manifestada a cura sobre a vida do Davi, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nesse momento agora eu peço a Ti, Senhor, guarda, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado nas mãos do seu servo, Senhor, para ele administrar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e o que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, Senhor amado, sobre essa mensagem nessa manhã, que ele venha saber traduzir em palavras, Senhor amado, para a sua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra venha cair em boa terra, Senhor, e que venha assim, venhamos ser, Deus, nessa manhã, renovados e transformados pela sua palavra, pelo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muita igreja com a paz do Senhor, amém? Pode ficar à vontade, pode se sentar. Amém. Bom, irmãos, essa ministração dessa manhã, como quase sempre acontece comigo, veio de repente, né? Começou tudo em um momento que eu vi um versículo bíblico, em algum lugar que não lembro onde, minha memória não é tão boa nesse sentido, quando é longo prazo, e esse versículo me fez refletir. Naquele momento fiquei refletindo, durante aquele dia fiquei refletindo sobre isso, mas acabou passando. E aquele momento de reflexão ficou remoendo durante um tempinho, mas passou. E ontem à tarde eu sentei para preparar a palavra e eu falei, aquele versículo falou comigo, eu queria pesquisar sobre aquilo. Mas qual é o versículo? Aí eu fiquei pensando, falei, onde eu vi esse versículo? Onde eu vi esse versículo? Qual que é o versículo? Aí eu comecei a pesquisar, dei em página no Facebook, comecei a ver tudo que eu tinha no Facebook, falei, deve ter visto por aqui. Aí fui até quase 2013, falei, não dá, não é aqui. Aí fui pesquisando, e eu falei, não lembro, não vou lembrar. Daí eu falei, vou ler a palavra. Daí eu peguei a palavra, daí eu peguei o computador, abri aqui na Bíblia, aí eu abri assim e veio todo aquele monte de livros, e eu peguei assim, olhei, falei, vou começar a ler para começar Deus falar comigo. Daí eu peguei e fui em Filipenses. Primeiro que eu cliquei foi Filipenses. Cliquei em Filipenses, vou começar a ler Filipenses a partir do 1. Comecei a ler. 1, daí verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, verso 6, era o versículo. Aí, olha, você está aqui. Eu falei, obrigado, Deus, era isso. Então eu tinha que refletir sobre isso. Isso começou me trouxe a reflexão por conta de uma palavra. Na verdade, não é por conta do versículo todo, mas uma palavra foi que me tocou assim. A que fez eu refletir bastante. Então, eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos, que está em Filipenses 1, 6. Amém? Os irmãos podem abrir. É assim, né? Eu já vi palavras, né? A gente já escutei nesse curto tempo aí que eu tenho de evangelho. Então eu já escutei palavras que a gente não para de abrir a Bíblia, né? Que a gente percorre a Bíblia inteira. Daí vai, vamos agora abrir em tal livro. Vamos abrir agora em tal livro. E essa palavra a gente vai se basear praticamente em um versículo. Então a gente não vai percorrer muito não. Vocês podem até fechar a Bíblia e depois a gente lê esse versículo, amém? Então vamos ler? Está escrito assim, ó, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? E a passagem que eu li
ela não estava na versão NVI, que é as versões que a gente lê aqui. Ela estava na versão Almeida corrigida. Daí eu fui procurar, porque não era dessa versão. Eu falei, deixa eu procurar as versões então. E a versão era essa, da Almeida corrigida, que diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? A palavra que me chamou a atenção foi aperfeiçoará, né? E isso que começou a mexer comigo, porque daí começou a vir as situações nesse sentido, que eu acredito que não é única e exclusivamente minha. Deve ter passado pela cabeça de quase todo mundo aqui, se não de todo mundo. Mas passou assim, aperfeiçoará. Tudo bem, eu sei que estou sendo aperfeiçoado. Mas de todo o tempo que eu tenho na casa do Senhor, tudo que eu já fiz, tudo que eu já passei, lógico que eu não tenho tanta experiência como outros, mas eu senti a presença de Deus. Eu comecei a me questionar nesse sentido. Estou questionando o que não está na minha cabeça. Estou abrindo para vocês. Eu senti o toque de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu conheço Ele. Eu já senti o seu toque, mas eu sempre tenho a tendência de escapar, de algum momento da nossa caminhada, nossa vida, as coisas saem um pouco do trilho. E aí isso vem, fala assim, mas Deus, esse momento de se aperfeiçoar, né? E esse questionamento começou a vir dentro de mim, e como isso é difícil, porque em certos pontos eu reluto muito comigo mesmo. Aí eu comecei a me ver como eu sou como pessoa. Comecei a me analisar. E eu acho que todo mundo já fez isso. Eu não sou o único. Aí você começa a se analisar como pessoa. Quem sou eu? Como que eu vim parar aqui? Como que eu sou hoje? Como eu sou pessoa hoje, Leandro hoje? E algumas situações eu falo assim, mas eu não era assim, dessa forma. Eu sinto que às vezes vão mudando, às vezes as coisas dependendo do que acontece nas nossas vidas, as coisas vão tomando um outro percurso, até eu mesmo, dentro de mim. Aí o negócio começou a vir para dentro, entende? Aí você começa a se analisar lá internamente, você começa a se buscar de onde começou as minhas situações. Aí que eu estou falando que a análise demorou um tempo, né? Porque não demora assim. Eu li, tal, mas aquilo vira e mexe, vai retomando a tua cabeça, né? Vai trazendo de volta na sua cabeça, vai jogando de volta na sua cabeça. E aquilo vai remoendo dentro de você. E passou, e eu fiquei ali sem a minha só com meus devaneios, né? E meus questionamentos, e passou. E depois eu falei, não, eu vou pesquisar sobre isso. Por isso que eu fui buscar o versículo que eu tinha lido. Porque eu falei assim, não quero pesquisar, quero olhar, quero ver o que é isso. Aí que veio a pesquisa. E esse louvor veio justamente a calhar agora, porque quando eu estava lá embaixo, orando e pensando na palavra, era justamente isso. Eu sinto o toque do Senhor, eu sinto a presença do Senhor, eu estou na casa do Senhor, tenho convicção de quem é Deus e da fé que eu tenho em Deus. Mas, de repente, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E a gente recai de novo. A gente tem um refúgio, né? Mas a gente fala assim, eu sempre recorro à mesma situação a Deus. E essa recorrência de situações que a gente tem passado, é isso que me fez analisar. E graças a Deus pela graça do Senhor, né? Porque senão nós todos estaremos perdidos. Porque quem é que nunca pediu perdão a Deus e caiu na mesma falha, na mesma situação, e sabe do seu ponto fraco? A gente se conhece. A gente sabe, porque todo mundo aqui já fez uma autoanálise de quem é, de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Todo mundo já fez.
E a gente começa a pensar, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, eu puxei isso, eu puxei aquilo. Mas vira e mexe, você para e fala assim, peraí, isso não vem do meu pai, isso não vem da minha mãe. E depois que a gente se torna pais e mães, a gente olha para os nossos filhos e fala, como pode uma criaturinha dessa, eu fiz a mesma coisa com ele, e fiz a mesma coisa com ela, no caso a Aninha, que é a mais velha, faço a mesma coisa com ele, e os dois são totalmente diferentes. E você enxerga, pai principalmente, aí eu fico pensando, Deus, né? Você sabe o que ele tem, você vai antes. Eu estava acontecendo alguma situação, que eu estava com o Davi e com a Ana, onde foi? Olha, minha memória longa não é boa. Já percebeu, né? Em algum lugar que foi que eu estava em algum lugar e tinha umas pessoas em volta, umas pessoas que eu não conhecia, um lugar público, não lembro onde era, assim, um shopping, onde era. E o Davi, ele olhou para uma situação, quando ele olhou para uma situação, eu já falei, não. Aí a pessoa do lado já deu risada. As pessoas que eu não conhecia começaram a dar risada. Eu falei, você está indo, eu já fui. Que já sei que ele vai fazer. Sabe quando você para, olhou. Quando ele olhou, você fala assim, ele vai fazer aquilo. A gente começa a conhecer já a personalidade deles. E aí, eu comecei a pesquisar e eu caí numa pesquisa, num estudo da psicologia humana. E aí eu caí nos temperamentos. Comecei a pesquisar sobre temperamentos. E comecei a pesquisar sobre temperamentos primeiro como psicologia. Aí depois eu fui ver e pesquisar na internet e eu vi que muitas igrejas, comecei a pesquisar e comecei a ver que tinha dentro de sites ou dentro de pesquisas no meio cristão, tinha muita coisa falando sobre isso. Aí eu falei, nossa, deixa eu parar e começar a ler. Daí eu comecei a ler, pesquisar, olhei e tal. E demorou, viu? Porque geralmente eu faço a palavra bem rápida. Essa vez demorou, porque eu fui pesquisando. Então, diz assim, todos nós, agora eu vou começar a palavra, tá? Todos nós temos características que nos tornam únicos como indivíduo. Então, todos, independente se vem da mesma barriga, do mesmo ventre, todos têm um temperamento. Tá? E as características que nós vemos física são o quê? Cor da pele, a pessoa tem cabelo liso, se a pessoa tem cabelo crespo, se a pessoa tem um olho grande, se a pessoa tem um olho pequenininho, no caso do japonês, né? Japa? Se a pessoa tem um pouquinho mais de gordura no corpo, se a pessoa mais rechonchudinha. Só porque eu olhei para você. Tá. Ou se a pessoa já é mais magrinha, né? Se a pessoa é careca. E aí vai. A gente vê, isso é a primeira coisa que a gente consegue enxergar nas pessoas, certo? É a diferença física que nós temos, né? As peculiaridades de cada pessoa. Cada um de nós apresenta uma peculiaridade e uma diferença um do outro. E assim também são os temperamentos. Aí vamos mexer na parte interna? Aí que começou a ver negócio. Assim, aí a gente vem para a parte interna. Também temos temperamentos diferentes. Aqui na igreja, estamos, sei lá, em quantas pessoas? Umas 40, 50 pessoas aqui. E nós temos os temperamentos de cada um, independente do convívio familiar. Porque você é igual ao seu pai, ou que você puxou isso do seu avô. Independente disso, nós temos nossos temperamentos. Certo? Bom, aí eu fui para a psicologia. A psicologia descreve que o homem tem 4 tipos de temperamento. Tá? E ele está em 2 personalidades. Ok? Por favor, as psicólogas não fiquem me analisando agora. Nesse sentido, porque eu não manjo de psicologia. É tudo uma pesquisa bem rápida e tal. Se eu falar uma coisa errada, por favor, me corrija. Então, as personalidades têm o extrovertido, certo? E tem o introvertido. O extrovertido é aquele que cheguei e tal, e aí, beleza, tal, tipo o Jorge. Exibido. Tipo a Camila.
É o extrovertido. Legal? O introvertido, aquele que chegou que você nem viu que chegou. Né? Então, você estava aí, mais ou menos assim, entendeu? Geralmente é uma característica muito de japonês, é assim. Né? E já fica meio quietinho na dele e tal. Mas tem uns que quando o japonês dá para ser louco, né? Dá para ser extrovertido, ele é o ápice, ele não é extrovertido, ele é o extrovertido. É o ponto de referência. Né? E nessas duas personalidades, aí vem os temperamentos. Aí se divide os temperamentos. Nos extrovertidos, tem o tipo de personalidade, de temperamento, que é o colérico. Que palavra difícil, né? Fui pesquisar o que é colérico. Vem de cólera mesmo. Da doença, cólera, colérico. Tá? E tem o sanguíneo. Gente, se em algum momento... Eu também, quando eu comecei a ler tudo isso, eu falei, que isso? Opa! Uma página, pesquisa na internet, foi uma página vendo pesquisa e outra página no dicionário, né? Algumas coisas eu falei, nossa, nem vou ler isso, porque senão não vou pesquisar. Passou. E tem o introvertido. Esses são os melancólicos, tá? Que são os temperamentos melancólicos. E os fleumáticos. Certo? Aí a gente começa a dividir mais ou menos quem são esses, tá? Então, os coléricos e os sanguíneos são as pessoas mais sociáveis, as que são mais confortáveis em falar em multidão. Aí você fala, eu sou mais confortável em falar em multidão, por isso que eu sou pastor? Não. Eu não era bem assim, tá? Eu era uma pessoa bem... Nossa, para falar em pessoa, eu falava muito né. Aí tu lá, né. Né. Então, eu não conseguia falar, eu tinha isso. Mas depois, aí, eu, trabalhando isso daí, isso foi melhorando. Certo? Então, uma pessoa que é confortável em falar em multidões, por isso que eu falei do Jorge, está na cara, é que ele não está aqui. E pode se destacar-se no meio da multidão. Só que as pessoas se destacam no meio da multidão. Elas gostam disso. Certo? Os melancólicos e os fleumáticos são os mais tímidos, os mais reservados, sentem-se ansiosos por estar na multidão. É aquela pessoa que está na multidão, ela fica assim, não vê a hora de sair, sabe? Ela está assim meio... Está faltando alguma coisa, está faltando ar. Especialmente aquelas que se destacam no meio da multidão, elas ficam assim, né, meio ansiosas, principalmente quando elas começam a se destacar no meio da multidão. Então, é mais ou menos isso. Tá? Deve-se notar que todos os tipos de seres humanos têm um grau de cada um desse tipo. Ou seja, você não é 100% fleumático, você não é 100% melancólico, você não é 100% colérico. Isso, colérico. E você não é 100% sanguíneo. Isso vai... Você vai um pouquinho para lá, você vai um pouquinho para cá. Só que tem uma desses temperamentos que você predomina. Certo? Que você tem a predominância desse temperamento em você. Tá, até aí legal. Mas o que tem a ver essa parte de temperamento? Né? Até onde está indo nessa situação? Quero descobrir o que você quer falar, Leandro, o que tem a ver com a Bíblia, o que tem a ver com a nossa situação. Beleza, vamos lá. Todos os temperamentos têm raiz maligna. Certo? Todos os temperamentos, independente de qual for. Aí você vai falar assim, eu sou colérico, eu sou não sei o que lá, eu sou melancólico. Eu sou extrovertido, eu sou um cara tão sanguíneo. Isso daí não é algo para a gente falar assim, eu sou isso e... Sabe aquele lance de assumir quem você é? Não, pelo contrário, a gente tem que olhar essa situação, analisar ela e dessa situação a gente vai ver a melhora. Por quê? Porque todo temperamento tem a sua parte positiva e todo temperamento tem a sua parte negativa. Você tem que ficar na parte positiva e melhorar a sua parte negativa. Porque na parte negativa que aí começa a falar de quem você é. E eu fiz uma pesquisa, tem uma pesquisa na internet, inclusive num site cristão, que eu fui lá e tinha uma pesquisa para dar um resultado, quantos por cento você é tal, quantos por cento você é aquilo lá, tal. O meu ficou meio, sei lá, meio estranho. O meu ficou meio tipo 3 no 30%, 33, 31 e outro 30. Eu falei, nossa, eu sou muito estranho então. Né? Tipo, tem uma que eu falei assim, nossa, eu sou esse. Daí quando for a parte negativa, que é a parte da análise, eu falei, não, eu não faço isso.
Nossa, velho, quem é isso? Isso aqui é um monstro. Entendeu? Eu vou ler um pouquinho para vocês vão falar assim, não, realmente, eu não faço isso. Mas, de certa forma, a gente lá na frente tem a tendência de fazer essas coisinhas assim, sabe? Aí você começa a analisar profundamente. Isso por que eu estou falando isso? Por que eu acho importante a gente estar nesse meio e a gente discutir sobre isso? Porque a gente tem tendência a usar nosso temperamento como escudo. A gente tem a tendência de usar, por conta de ter esse temperamento assim, eu começo a influenciar outra pessoa e usar isso contra a outra pessoa. Então é a minha defesa, é a minha muleta, é aquilo que eu faço, e principalmente no meio de casais. Cara, se eu falar que eu não achei que 100% do temperamento, dos problemas de temperamento aqui, são os problemas de casais, eu vou estar mentindo. Eu posso falar para vocês, olha, eu acho que tem mais ou menos uns 95%. Mentira, é 100% dos problemas que a gente encontra e dos problemas que a gente ouve de casais está referente a problemas de temperamento. É incrível, porque assim, você acha, temperamento, que o temperamento, eu tinha noção, temperamento é uma coisa muito mais reduzida. Aí quando eu comecei a pesquisar e ver qual o tipo de temperamento da pessoa, e o que ela faz, e qual é o ponto positivo, qual é o ponto negativo, eu falei, caramba, tudo isso? E é uma lista gigantesca. Eu falei, cara, eu tenho que falar tudo isso mesmo. Eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu vou depois passar para vocês e vocês vão ver a quantidade de situações, e cada lugar que eu pesquisei, entra umas coisinhas diferentes assim. Mas só para a gente ter uma noção, que tem bastante coisa que caracteriza a pessoa tendo um temperamento ou tendo outro. Tá? São as características dessa pessoa, e tem bastante. Bom, então, todo temperamento tem a raiz maligna, certo? E os seres humanos são propensos a agir conforme o temperamento que mais predomina em si, certo? Todos temos um pouco de cada temperamento, porém sempre um sobressai mais, aquilo que eu já falei. No entanto, essa característica é da nossa velha natureza, a natureza que tem que morrer. Nós falamos, tem que morrer, você tem que morrer. O velho homem, a pessoa que você foi no passado, isso tem que morrer. Mas essas situações de temperamento, elas continuam na gente, e eu falo, é o mais difícil e o que mais dói para mudar. Porque eu sempre falei isso, quando eu casei, eu tinha algumas situações de temperamento, eu falava, minha família, hoje eu estou vendo que é temperamento mesmo. Né? Porque minha família fala alto, porque eu não sei o que lá, mas não é o jeito, é o temperamento. Eu comecei a ler dentro das coisas que está dentro do temperamento que mais me colocou na porcentagem ali, como tendo ele. Aí eu falei, não, realmente é uma coisa de temperamento mesmo. Você fala a forma que você está agindo. E o que eu mais discuti com a Lu são discussões que logo no começo do casamento foram discussões sérias, foi por conta de temperamento, daquele conflito que eu tive, né, com ela no começo. Então, é uma situação que realmente é mais difícil, e foi a situação que eu mais doeu em mudar em mim. Mais doeu na mudança. E algumas situações que até hoje ainda é muito difícil mudar. Algumas situações são bem complicadas de mudar, por causa do jeito sei lá, o jeito que eu sou. Totalmente diferente do jeito que a Lu é. Então, sempre vai ter algum conflito nesse sentido, principalmente com nós. A Lu não consegue entender algumas situações, por exemplo, de característica minha. Porque ela falava que para atingir o seu emocional, para chegar na sua emoção, é muito difícil. E é uma coisa ruim, porque você, de certa forma, você não tem aquela... Eu não sou um cara... Sabe, é difícil me atingir emocionalmente. Alguma coisa me atingir emocionalmente. É muito difícil. Então, calma aí. E quando eu vi melancólico, na parte positiva eu falei, sou eu. Pá. Pronto, 100% da parte positiva. Quando foi na parte negativa, eu coloquei 1 ou 2 só. Assim, de uma lista de tipo uns 20. Eu falei, eu acho que eu sei que eu sou. Aí eu fui bem complexo, assim, quando eu comecei a ver. Depois eu vou passar para vocês e vocês vão tentar se analisar nesse sentido. E isso vai mexer muito com a gente. Porque isso mexeu muito comigo dentro. Porque eu falei assim, cara, em que ponto que eu tenho que mudar? Sabe? E isso dói muito, esse tipo de mudança.
Porque várias situações, e principalmente quando se trata de relacionamento casal, quando a gente fala de amigos, a gente fala, você é meu amigo, você tem que aceitar como eu sou. Mas casal é diferente, porque pega muito mais. Entendeu? Como assim tem que aceitar como eu sou? Tem que sofrer, então, por causa das suas neuras, né? Não fala assim? Por causa dos seus problemas? E é essa situação que dói muito mudar. E essa parte que eu sou um pouco mais recuado nessa parte emocional é a carência que a Lu tem. Aquela carência do carinho, do pegado, do abraçado, tá juntinho assim. Sabe aquele lá de dormir de conchinha na cama? Pelo amor de Deus, eu não suporto. Aquilo lá começa a dar uma... Lu, tira a perna um pouquinho. Tá, velho. Aí daqui a pouco você vai mudando de posição, você vai virando assim, meio pro lado assim, daí a Lu já fica assim. Sempre assim, não dá para ficar dormindo pertinho de você. E aquilo começa a falar, Lu, mas tá quente, sabe? Aquela necessidade do abraço, aquela necessidade do pegar assim, entendeu? Ela tem essa necessidade. Eu já não sou totalmente assim, ó. Uma das coisas que eu peguei aqui, por exemplo, você convive bem sozinho, tipo assim, sabe? Tem muitas coisas, por exemplo, que eu falo assim, não, Lu, pode ir lá, vai lá você, não sei o que. Ela fala assim, eu sou casada, eu não vou ficar andando sozinha. Sabe, eu gosto de ficar um pouco mais assim, solto, sabe, ter minha... Ai, gente, como aquele sofá, sozinho na cama, Então, e assim, é uma... Tem, não tem? Isso não dói? Porque você sabe que você tem que mudar para o bem do outro. Sabe, você sabe que isso te faz mal, de certa forma. Tá vendo? Isso faz mal, de certa forma, e isso briga muito com você. Essa análise, eu estou falando de uma situação de casal agora, mas traz isso para a sua vida, relacionamento cristão, com Cristo, com Deus, sabe? Isso dói para mudar, é uma coisa que, como é difícil essa mudança. Continuando. Porque, olha, foi a primeira vez que eu fiz uma palavra com 13 folhas. Falei, gente... Que oração? Eu vou fazer a mesma estratégia. O Jorge não está aqui, vou fazer a mesma estratégia dele. Ele falou assim, gente, já estou terminando. Isso é estratégia, tá? Falou assim, já está terminando? Gente, já está terminando. Você vai ver assim. Não, gente, já estou terminando. É para você ficar na atenção da palavra, entendeu? Bom, gente, vamos lá. Então, eu não entendo essas características, são da velha natureza do homem. Ela tem que morrer, certo? Aí vamos... Não precisa abrir a palavra. Em Coríntios diz assim, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Certo? Somos templos do Espírito Santo de Deus, habitação do seu Espírito Santo. E algumas coisas dos nossos temperamentos vão contrário. Totalmente contrário. E aí que vem aquela coisa que pega. Em Coríntios mesmo, 1 Coríntios 13, vai falar do amor. E uma das características do amor é essa. Não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira com facilidade e não guarda rancor. E de todos, o amor é o principal, é o mais importante, certo? Então, aí você vai ver que depois, quando eu começar a falar sobre os temperamentos, aí você vai ver que procurar seus próprios interesses é característica de temperamento, ira é característica de comportamento, guardar rancor é característica de comportamento. Então, isso que eu estou falando, por isso que temos a raiz maligna dentro dos temperamentos. E é isso que a gente tem que mudar, é isso que a gente tem que pesquisar. Não somente em olhar a palavra e falar, olha,
eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Então estamos pregando, estamos falando, estamos buscando, mas a real mudança, essa é difícil mudar. Essa é difícil e dói, porque mexe lá dentro, sabe? Mexe no que você é. O temperamento, eles não são nem maus, e os temperamentos não são nem bons, certo? Todos eles têm o seu lado positivo e todo ele tem o seu lado negativo, como é a natureza de qualquer ser humano. Tá? Durante a nossa vida, devido às nossas experiências, os traumas, as necessidades, certas características do nosso temperamento podem sobressair, certo? Não necessariamente que você tenha, é uma das características do comportamento, por exemplo, se irá, é uma das características do comportamento que você tem mais porcentagem ali. Não que você, entendam, todo mundo não tem um comportamento só, e nem dois, nem três. A gente transita entre eles, só que em alguns a gente se destaca mais, certo? Então, nós temos essa tendência de sobressair, também dependendo do que está acontecendo com a gente. E de como a gente vai parar, raciocinar e falar. Uma das características de comportamento, por exemplo, é falar sem pensar. Quantas pessoas você já magoou falando sem pensar? Falando sem analisar a palavra que sai da sua boca. E a palavra diz que a gente toma cuidado com isso aqui. Ó. O que sai daqui. Porque o que sai não volta. E tem poder a palavra. Quantas pessoas já magoamos por conta de não ter esse controle, esse freio? E esse freio é característica do quê? De um temperamento da pessoa. Você sabe que pessoa que tem esse temperamento, você conhece, você reconhece os amigos que tem, o familiar que tem, você começa a reconhecer essas situações, esses temperamentos. Só que você entende como é que é? Nesse temperamento que a pessoa tem partes positivas, que são muito boas. Você fala, realmente a pessoa tem isso, ela é muito boa nesse sentido. Mas, em contrapartida, tem as partes negativas. E quais são as partes que sempre vão te taxar? É das partes positivas ou da negativa? As negativas. São as que sempre sobressaem. Eu falei, se você... Um dia eu estava meio que ali... o meu pai e a mãe estavam brigando. E eu fui meio que aconselhar eles, uma situação bem estranha, né? Não era pastor na época, não cuidava de casais, nada disso. Estava ali no meio do aconselhamento e eu falei isso. Falei assim, pai... Vocês estão levantando pilhas e pilhas de situações de cada um sobre coisas negativas. Você fala, ele é assim, ele é assado, ele é aquilo outro. Olha a pilha. Eu tenho a tendência muito de ver... Eu sou assim, ó. A minha cabeça funciona dessa forma. Não sei se de alguém funciona assim também. Tudo eu tenho que visualizar na minha cabeça. Entendeu? É quase se acontecesse um desenho animado aqui em cima, um mundo de Bob. Sabe? Então, assim, eu estou visualizando, eu estou vendo a situação, e já estou vendo na minha cabeça o desenho da situação. Entendeu? E aí, sabe aquelas pilhas de... Já viu aqueles desenhos que tem aquelas pilhas de lixo, de lixão, já viu? Tem umas pilhas gigantes, assim, ó, parecem umas montanhas, assim, coisas irreais. Mas eu imaginei justamente assim, eu imagino as coisas meio que assim. Eu falei assim, pai, mãe, analisa. Olha assim, ó, a pilha de coisas que vocês estão jogando que é negativa um do outro. Está olhando? Tá. Mas por que você só olha essa? Se você parar e olhar para o outro lado, você vai ver as pilhas de coisa positiva. Aí, isso já vem no meu desenho na minha cabeça. É que você não para olhar para esse lado. Mas se você for olhar, a pilha de coisas positivas é muito maior que as coisas negativas. Um do outro. É que a gente não para analisar sobre isso. E a tendência nossa é justamente a gente taxar a pessoa pelo seu lado negativo. Pelas suas falhas. Certo? Então, é uma situação que, assim, é um ponto a melhorar. Tá? O correto desenvolvimento de uma pessoa deve passar pelo aperfeiçoamento. Aí que veio a palavra-chave. Quando eu olhei, eu falei, é isso mesmo, é isso mesmo. Pelo aperfeiçoamento das características positivas do seu temperamento. E a luta constante contra vencer os pontos fracos.
Esse trecho eu deixei assim, ó, eu destaquei em vermelho aqui, porque foi aqui que respondeu tudo que eu estava falando, tipo, tudo que estava. Quando eu vi aquela passagem, e quando eu li a palavra aperfeiçoamento, foi isso que começou a bater assim dentro de mim. Aí eu entendi que nós, para passarmos pelo aperfeiçoamento, as características positivas do nosso temperamento, elas têm que subir, a gente tem que desenvolver elas, né? Praticamente um ponto de evolução ali na situação, hora de morfar, sabe? Você tem que mudar aquela situação que é positivo. Isso tem que aprimorar, não é assim, eu sou assim. Mas você está melhorando essa situação. Ou seja, para melhorar isso, o que você tem que fazer? Se envolver mais com as situações que você tem com a parte positiva. Certo? E isso vai aperfeiçoando, é como se fosse um trabalho. Você só aperfeiçoa naquilo que está fazendo, trabalhando naquilo que está fazendo. Certo? Por exemplo, quando eu sou designer gráfico. Quando eu comecei a trabalhar com designer gráfico, eu fazia cada coisa que eu falei, pelo amor de Deus. Eu estava falando até com a Lula esses dias. Falei, nossa, tem coisas que eu vejo até hoje, né? Um dos males é assim, que a gente faz uma coisa e a coisa fica tem umas coisas que ficam quase perpétuas assim. Então você fica vendo aquilo que você fez lá no passado e fala assim, cara, eu tinha mudado isso. Eu faria diferente. Mas conforme eu estou trabalhando, vou me aperfeiçoando naquilo que eu já sou bom, naquilo que eu já gosto de fazer, naquilo que eu já tenho talento para fazer. Certo? E a parte ruim é a luta. E a luta para? A gente vai lutar até o fim. A nossa luta, se eu falar para vocês, não, gente, vamos buscar então se aperfeiçoar e sair das partes negativas, tirar essa parte negativa do nosso temperamento. Mentira. Vamos analisar realmente. É mentira. Como que eu vou falar para vocês? Gente, vamos zerar. Então aqui, vamos zerar. Mas aquilo que é da pessoa. E de certa forma você fala assim, mas por que Deus fez isso? Vamos começar a analisar agora. Você fala assim, mas por que Deus fez isso? Aí você analisa aquela análise. Por que tem a doença? Por que Deus permite a pessoa ficar doente? Por que a pessoa permite? Porque Deus permite que ocorra algo ruim? Porque Deus permite que crianças sofram com câncer? Porque Deus permite... Quantas pessoas já levantaram essa bandeira na frente de vocês? Várias. Mas é para que a glória do Senhor venha a ser manifesta. Em tudo que nós temos, é para que a glória do Senhor venha a ser manifesta. Pode ter certeza que situações acontecem na sua vida, e quantas situações já aconteceram na sua vida, que vieram para que o Senhor venha a ser glorificado no final, e isso houve transformação em você e em outras pessoas. Porque Deus, quando faz algo, Ele não faz algo só para você. Ele já percebeu isso? A mudança não é só em uma pessoa. Geralmente se acontece alguma coisa com alguém da família, a mudança é por completo. A situação que Deus entrou é por completo. E se eu estou falando uma besteira, podem levantar a mão e falar quem acha que eu estou falando uma besteira. Porque eu tenho certeza disso, que isso aconteceu com todo mundo que está aqui. Se aconteceu algo na sua vida que foi algo... Pastor, a lei está vivendo. Se aconteceu algo, você fala assim, mas por que aconteceu? Aí vem questionamento. Onde eu errei? E pastor, a lei falou isso. Onde foi que eu falhei? Onde foi que a brecha surgiu? Porque estou na tua casa. Eu prego a sua palavra. E isso não significa também que nós não somos homens falhos. Certo? Pelo contrário. Somos mais atingidos, mais alvos, a pastora falou, do que alguém que está num percurso meio que... É aquela questão, né? Um anjo fica falando para a pessoa, sai em cima do muro e fala, desce do muro, e do outro lado está o capetinho assim, né? Lá, coçando a unha e tal. Aí o homem está em cima do muro e fala assim, o anjo está me falando para eu descer do muro e você não fala nada? Eu falo, não, o muro é meu. Não é? Que não sei quem já ouviu isso daí, mas a gente vira e mexe está ouvindo essa ilustraçãozinha. Então, é algo... né, que Deus faz e é para que a glória dele venha a ser manifesta. Ok? E quantas pessoas mudam através daquilo que foi feito?
A mudança de Paulo, o que Deus fez com Paulo, o que ocorreu com Paulo, não mudou só a vida dele, mudou a vida praticamente do cristianismo. Tudo que Paulo fez depois. Ok? Então, continuando, vamos lá. Oxi, tá certo o relógio? Gente, estou quase terminando. Mentira, não posso mentir. Então, a palavra, novamente, vamos ler a introdução. Aí, que eu falei para vocês, quando eu li essa passagem, quando eu li isso dentro do estudo, eu olhei e falei assim, eu coloquei aqui como vermelho, aí eu peguei a passagem Filipenses 1:6 e coloquei embaixo. Eu falei, tá bom. Então, vou ler novamente. O correto desenvolvimento da pessoa deve ser feito pelo aperfeiçoamento das características positivas e do seu temperamento. Aperfeiçoar as coisas positivas. E a luta constante por vencer os seus pontos fracos. Aí vem a Filipenses 1:6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, aquilo que eu falo, eu fui tocado por Deus, eu senti, sabe, eu sinto a presença dEle, eu sei disso, eu conheço a minha fé em Cristo. Quantos já não passaram por essa situação? Você sabe, você conhece a você sabe das suas certezas que você tem em Cristo, e quem é o cristão que você é. Então, a obra que Deus começou na sua vida, ela começou. Em todo mundo. Aí você fala assim, por que eu não mudo? Aí vem as tendências da gente pegar e desanimar. E vem a gente recuar. A gente vai para trás. A gente vai se afastando de Deus. Mas não é isso que é a situação que faz com que você fala assim, eu não tenho mudança. Não é. A boa obra, Deus já começou na sua vida. Você tem certeza disso. Você sabe que você foi tocado por Deus. Você sabe que Deus, está contigo. Você tem conhecimento. Você tem certeza da fé que você tem. Você tem convicção de fé. Convicção de fé. A gente não vacila achando que, será que Deus existe? A gente não vacila falando, será que Deus não é Deus? Será que Jesus é uma história? Será que Jesus é um profeta realmente? Não vacila nisso. Isso é convicção de fé. A gente tem convicção de fé de quem é Cristo e do que Ele faz para nós. Do que Ele é capaz de fazer por nós. Temos convicção disso. Mas o que faz a gente recuar é a luta, é o aperfeiçoamento que está passando. Ou seja, a boa obra, Deus começou na sua vida. Deus já começou na nossa vida a boa obra dele. Mas ele não falou que ele terminou. Ele falou que ele vai aperfeiçoar. Até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Até a vinda dele, até a volta dele. Você vai falar, vai acabar isso? Não. Não vai acabar. Essa luta não acaba. Essa luta constante que a gente vai ter, ela não vai terminar. Você vai ser aperfeiçoado. Deus começou a boa obra e Deus vai terminar. Até quando? Ele já deu a data. Até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, tem chão ainda. Ainda tem chão. Ainda tem muita luta com os nossos temperamentos, com aquilo que nós somos. Muito. Vamos falar um pouco dos temperamentos agora? Que eu estou falando. E aí eu queria ter essa introdução, praticamente, eu falei introdução. Oh, meu Deus do céu. Ô, boca. Falei duas páginas. Vamos lá. Agora eu vou falar, então. Melancólico. Vamos focar. Melancólico é a vontade para si mesmo. E às vezes pensamos nele como quem possui temperamento sofredor. É o dodói. Entendeu? Pois é muito exigente consigo mesmo. Ele é muito exigente consigo mesmo. Através de uma constante autoanálise. Ele é uma pessoa naturalmente sombria, tristonha, pessimista. Entretanto,
é muito bem dotado de consciência, com a consciência para gênio. Quando eu falo muito bem dotado, gente, é de gênio, tá? Aí, ocupações e passatempo. Dessas pessoas é o quê? Artista, músico, contador, arquiteto, espectador de eventos esportivos, educador, decorador, desenhista, escritor, artes manuais, poesia, emoções. É o que, mais ou menos, algumas características de passatempo dessas pessoas que são melancólicas. Aí vocês começam a fazer sua própria análise aí, ok? Pontos positivos. Ama a música e as artes. Natureza, é rica, sensível, capacidade analítica, de analisar as situações, ela tem uma capacidade muito legal de analisar. Ela reage fortemente a emoções. É um pensador profundo, dado a reflexões. Amigo de quem pode confiar. Amigo ao ponto de autossacrifício. Faz amigos cautelosamente. Tem profunda afeição pelos amigos. Forte tendência para perfeccionismo. Gosta de trabalhos analíticos, de análise e de detalhes, assim. Trabalhos bem detalhados. Bom, a pessoa é música, a pessoa gosta de artes, já chega a esse consenso, né? Tem grande poder de trabalho intelectual e criativo. Consciencioso ao ponto de observar minuciosidades, assim, coisas pequenininhas. Sabe aquela pessoa que observa coisas assim, que você detalhes, que você não, às vezes passa despercebido para você? E conhece as suas próprias limitações. Tá? Esses são os pontos positivos da pessoa que é melancólica. Ok? E agora os pontos negativos. Aí que vem as coisas que você vai começar a debater. Tá? Depressivo e triste. Pessimista, está sempre olhando o seu lado negativo das coisas. Gosta de sofrer. Mártir. Hipocondríaco. Hipocondríaco é a pessoa que gosta de remédio. Tá? Aquela pessoa que, tipo, qualquer coisa tem que pegar remédio. Remédio, remédio, remédio. Acredita na presença da doença. Introspectivo, a pessoa reservada, ao ponto de prejudicar-se. É tão introspectiva que ela se prejudica. Tá? Indeciso, muito teórico, ao ponto de ser muito prático, nesse sentido. Cansa-se facilmente. Hesita muito para iniciar novas empreitas. Analisa exageradamente faz uma análise sempre exagerada. Fica deprimido com suas criações. Critica o defeito dos outros. Busca sempre a aperfeiçoação e julga tudo de acordo com as suas ideias. Temeroso do que outras pessoas pensam dele. Então, ela pensa muito no que as outras pessoas pensam nela. Você está dando risada por quê? Muitas vezes sente-se ferido profundamente e pode reservar uma mágoa e ser vingativo. Então, ela pode ser vingativa e reserva mágoa. Alguém falou eu. É uma pessoa de difícil convivência. Ok? Esses são os melancólicos. Ok? Já viu algum ponto aí? Aí que eu falo para vocês, vê os pontos positivos. Dentro do que eu falei, pega os pontos positivos e analisa. Esses são os pontos positivos. E os pontos negativos. Você também tem que anotar aquilo que vai ter o ponto negativo. Por quê? Porque você tem que saber lutar contra aquilo que vem contra você. Aquilo que é o teu ponto fraco. Eu estou falando aqui para vocês assim, um estudo. Mas vamos tirar desse estudo
algo positivo dentro daquilo que eu comecei na introdução, que era realmente falar, olha, os pontos fortes são pontos que têm que ser trabalhados, são pontos que têm que evoluir, que são pontos positivos. Os pontos negativos são aquilo que a gente vai conviver, porque é coisa nossa, é de quem nós somos, mas aonde que nós podemos lutar contra esses pontos? Porque é aquele ponto que você magoou as pessoas, é aquele ponto que você tem difícil convivência com seu esposo, com sua esposa. São pontos que geralmente... Oi? Voltou. São pontos que geralmente você tem que lidar no seu trabalho. E você está em constante luta com essa situação. São coisas que estão te atingindo no dia a dia. E são coisas que você tem que se atentar e analisar, falar assim, então isso é um ponto dentro do meu temperamento em que eu tenho que saber mexer, eu tenho que saber lidar com ele. É a hora que você fala assim, a hora que eu sei que eu falo muito, então cuidado para você não falar muito. Você vai, é uma luta. Eu não estou falando que você não vai mudar. Eu estou falando que você vai lutar com ele. Ok? É uma coisa que é difícil mudar, você vai lutar, como eu falei, a palavra mesmo está falando. A gente está em constante aperfeiçoamento até o dia de Cristo Jesus. Isso vai acabar? Não, é a luta que você vai ter. Quando eu falo lutar, você luta para vencer ou para perder? Para vencer. Então são pontos que a gente tem que lutar e a nossa luta vai ser constante. Entenderam? E procurem os pontos positivos para vocês aperfeiçoarem esses pontos. Ok? Vamos lá para o fleumático. O fleumático, ele é super introvertido. Ele tem tranquilidade singular, que ele confere um temperamento fácil. Aquela pessoa que é mais fácil de lidar. Ele é de fácil relacionamento, manso, bem equilibrado. Ele é teimoso e indeciso. E resigna-se. Ele abdica-se. Tá? Resigna-se é tipo abdicar. Ao destino que lhe apresentar. Então, ele se abdica ao destino que as pessoas apresentam para ele. Certo? Ele tem essa característica. Vamos lá. Ocupação e passatempo dessas pessoas, tá? Do fleumático. Bom pai, boa mãe, contador, conselheiro, professor, artes manuais, relutante como líder, administrador, espectador de eventos esportivos e tem emoção aflorada, certo? Pontos positivos dessas pessoas. Aí você vê que ele está ali, o fleumático está também nesse ponto de passatempo, ele está bem próximo ao melancólico. Tá? Ponto positivo. Calmo e digno de toda confiança. Boa índole e de fácil convivência. Alegre e agradável, apesar de nunca ter muita coisa a dizer. De bom coração, pacifista, é uma pessoa pacífica. Tem muito senso de justiça próprio, ele é agradável na convivência, tem muitos amigos, tem senso de humor, ele exerce a influência conciliatória, ele é aquela cara que pacificador, né? Ele concilia. Quando ele vê uma pessoa, ele tem aquela tendência de, quando vê uma pessoa brigada, ele tem aquela tendência de querer resolver o problema, sabe? De pegar os amigos e juntar e tal, tudo mais. Ele é diplomata, pacifista, bom ouvinte, amigo fiel, dá conselhos somente quando solicitado. Trabalha bem, mesmo sob grande tensão. Acha sempre um meio mais fácil e prático para fazer as coisas. Ele é conservador, ele é eficiente e caprichoso. Planeja o trabalho antes de executá-lo. Tem a influência estabilizadora. O seu trabalho é digno de confiança. Okay? Então, a gente tem que colocar no currículo, a partir de agora, a gente tem que colocar essa pessoa, qual que a pessoa é. E, com certeza, o fleumático é o que tem mais chance de entrar. Pensou? Eu comecei a colocar essas coisas assim no currículo. Pontos negativos. Agora, vamos ver. Vamos lá. Tem gente que se identificou com ele. Acho que tem gente que vai se identificar com todos, né? Mas beleza. Pontos negativos.
Falta-lhe autoconfiança. Pessimista e temeroso, preocupa-se excessivamente. Raramente dá gargalhadas. Não é o Rafael. Não é o Nasce. Passivo e indiferente. Eu estou brincando, tá, gente? Estou falando por causa da gargalhada, não por causa dos demais pontos, tá certo? Só brincadeira. Não, eu não passo essa parte. O que é contemporiza? Eu não achei essa frase. Alguém sabe contemporiza? Eu não achei. Beleza, passou. Relacionamento com os outros, não gosta de envolver-se com outros, egoísta e mesquinho, examina as pessoas. Isso que eu estou falando para vocês, aqui é um monstro. Né? Que a gente fica analisando e fala assim, nossa, sou eu no ponto positivo, sou eu no ponto... Quando vai no ponto negativo, fala assim, não, que é isso? Teimoso, indiferente com relação aos outros, zomba abertamente daqueles que o aborrecem, não é muito cordial. Pronto, tira do currículo, não está mais certo. É um espectador da vida, calmo, sereno e sem envolver-se. É lento e preguiçoso. Pronto. Não pode mesmo estar isso no currículo. Não gosta de liderar, não tem motivação, é indeciso. Protege-se demasiadamente contra envolvimentos emocionais. Desencoraja outros. Além de ser pacifista, ele ao mesmo tempo desencoraja. Você está entendendo? Opõe-se a mudanças de qualquer tipo. Ok? Olha, já passei 5 páginas sem vocês nem perceberem. Foi bem rápido essa. O colérico é extrovertido e também, provavelmente, é o que mais produz isso e dá direito de chamar... Não, peraí. Ele dá o direito de se chamar e dá-se o direito de se chamar o temperamento mais altivo. Ele é autoconfiante e possui força de vontade. É um tipo de pessoa que resolve as coisas, que resolve as coisas e que transforma ideias em fatos reais. Certo? A ocupação dessas pessoas, geralmente, forte espírito de liderança, segue uma carreira profissional, líder do grupo, bom anfitrião, participa de competições esportivas, presidente de associações, pais e mestres, administrador, líder em movimentos pioneiros e funciona. Nossa, eu não sei porque tem isso aqui, funcionária de banco. Mas beleza. Deve ser de banco mesmo, banco. Dinheiro, tá? Pontos positivos. Autoconfiante e firme em tomar decisões. Esse é o ponto positivo, tá? Vontade e determinação fortes, otimista. Então, essa pessoa já é totalmente diferente do fleumático, os calóricos. Determinado, que na verdade o calórico, eu já vou falar, sou eu. Colérico, calórico. E eu falei, sou eu. Beleza, calórico também sou. Colérico, obrigado, viu? Então, é o que mais deu no meu. Tá? Então, a porcentagem é como se fosse eu. Você sabe que eu sou um monstro, gente. Então, vamos lá. Pontos positivos. Otimista, autossuficiente. Eu sou autossuficiente? Sou. Determinado, encorajado, não aceita o que as outras pessoas possam fazer e que ele não pode. Não se desanima facilmente. Tem força de liderança. É bom julgador de pessoas. Bom incentivador, sabe exortar bem, nunca é intimidado pelas circunstâncias, sabe organizar e promover eventos,
É resultado... Não. É resoluto. É resoluto e possui habilidades intuitivas e pode para tomar decisões. É rápido e eficiente em emergências. Tem raciocínio rápido e mente altiva. Possui grande capacidade de ação. Não hesita, é muito prático, incentiva outras ações, desenvolve-se quando sofre oposição, estabelece alvos e os alcança. Ok? Pontos negativos. Tem acesso de cólera violenta. Fortemente obstinado. Peraí, já começou a dar calor aqui. Fortemente obstinado. Deu caloria. Insensível ao problema dos outros, frio e sem sentimento. Tem pouca apreciação da estética e sensível e duro. Obrigado. Impetuoso e violento. Irrita-se com lágrimas. Relacionamento com os outros incompassivo, toma decisões para os outros, cruel, sarcástico, tende a dominar o grupo que participa, arrogante, mandão, usa as pessoas para seu benefício próprio, inclusive vingativo. Tem tendências para ser intolerante, é orgulhoso e dominador. Sofre excesso de autoconfiança, é arbitroso, preconceituoso, obstinado, aborrece com os detalhes, não tem capacidade de análise, força os outros a concordar com seus planos de trabalho. Aqui. Não sei. Tem tempo apenas para os seus próprios planos e interesses. Ok? Acabou. O monstro acabou. O sanguíneo. O último, sanguíneo. Ô, Jorge, a gente estava falando de você. Chegou agora? O sanguíneo. Quem é o sanguíneo? Tá? O sanguíneo é uma pessoa jovial, com espírito desconstruído e com seu encanto beleza, eu deve ter pulado uma parte aqui que não faz sentido o texto. Beleza. É chamado pelas pessoas geralmente de aquele que aproveita a vida. Ele tem personalidade calorosa, viva, corretamente, ele é correto. Às vezes chamam de alma de festa. É tipo de pessoa que costumam encontrar em qualquer reunião, você começa a encontrar ela, e por conta das conversas dela. E se há um grupo, essa pessoa se você tem um grupo, essa pessoa geralmente já está reunida e rindo. Com certeza tem um sanguíneo falando. É a pessoa que fala muito, é um falante. Ok? Alguém está falando do Jorge ali, não fui eu. Ocupação e passatempo. Ator, orador, vendedor, gosta de visitar e cuidar de doentes, trabalhador voluntário, pai e mãe amoroso, líder, hospitaleiro, participa de eventos esportivos e só. Agora isso é passatempo, né? Ocupação e passatempo delas.
Agora vamos falar dos pontos positivos dessas pessoas. Vivaz, conversa bastante, nunca lhe falta assunto, é despreocupado, nunca se preocupa com o futuro e nem se aborrece com o passado. Sabe narrar histórias, vive no presente, sua conversa é contagiante, possui uma grande capacidade de desfrutar a vida, faz amigo facilmente, é interessado por todos, é agradável e otimista, sempre amável e sorridente, é terno e compassivo, sua conversa é cheia de calor humano, participa com alegria e tristeza com os outros, dá uma boa impressão a princípio, nunca se entedia, nunca fica com tédio, né? Fica entediada. Facilmente se envolve de planos e projetos e cria entusiasmo nos outros. Ok? Então, essa é o último, que é a pessoa sanguínea. E agora, os pontos negativos dessa pessoa sanguínea. Chora com facilidade, emocionalmente imprevisível, irrequieto, cólera espontânea, aí tem um pouco do cólera também, exagera na verdade, mas parece falso. Não possui autocontrole, toma decisões nas emoções, compra por impulso, é ingênua e infantil, age impetuosamente, o seu relacionamento com os outros, tem relacionamento com os outros, domina a conversa, não presta atenção aos outros, tem vontade fraca e pouca convicção. Está sempre buscando a confiança e a aprovação dos outros. Tem personalidade de mulher mesmo, né? Você está falando, vai estar brincando. Né? A Samira falou, mas tem personalidade de homem e de mulher, mais ou menos. Essa é uma personalidade mais feminina, sei lá. Completamente desorganizado, não se pode confiar nele, está sempre atrasado, não tem autodisciplina, perde o tempo conversando, é facilmente desviado dos seus objetivos, quase nunca atinge seus objetivos. Ok? Então, essa é uma pessoa sanguínea. Ok? Então, já viram aí fizeram suas autoanálises? Esse cara sou eu. Fizeram sua autoanálise. E agora, peguei um pouco do que eu pesquisei também e do que parecia ser, dentro da palavra, aqueles que são sanguíneos, aqueles que são melancólicos, coléricos e aqueles que são fleumáticos. Ok? Um exemplo de sanguíneo, Pedro. Olha! Pedro, o sanguíneo tem o sangue quente. As falhas de Pedro estavam justamente no calor do seu coração. Ele exibiu o calor intensivadamente essas emoções e ações dinâmicas. Ninguém foi tão falante, tão vibrante, tão decisivo como Pedro. Amava o Senhor intensamente e era companheiro de todas as horas. Aí, em João 21, 17, diz assim: pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, que era Pedro, filho de João, você me ama? Isso o Senhor falando para Pedro. Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Então, um trecho só para ilustrar o que a gente está falando. Um melancólico. Quem era melancólico na palavra? Alguém chuta? Moisés. Aí, Moisés, muitos personagens da Bíblia demonstram possuí-lo, mas o mais destacado foi Moisés.
pelo seu talento. Ele era muito talentoso. E realmente, a palavra diz que ele era muito talentoso. E uma das situações era que ele não falava bem, ele não tinha o poder da oratória. Ok? Colérico. Colérico era Paulo. A principal qualidade do colérico era a força de vontade. Que faz dele uma pessoa enérgica, eficiente, reluta e é um líder cheio de audácia e otimismo. Paulo foi, portanto, um desses temperamentos notáveis do livro de Atos. Ok? Aí, um fleumático. Aí tem uma passagem, mas eu quero um pouquinho mais rápido, então não vou falar. Tá? Toda a qualidade de um fleumático era a de Abraão. Estava presente na vida o fleumático, a qualidade de fleumático estava presente na vida do fiel Abraão. Ele era pacífico, prático e bem-humorado. Bom, vamos lá. Agora, de verdade, vamos para o final. Ok? Bom, vamos lá. Como se pode ver, todos nós temos características que se encaixam em um ou no outro temperamento, certo? O principal passo para se identificar o nosso próprio temperamento são as características, que nós temos em nós e que podemos melhorar. Exemplo. Agora, vamos analisar. Vamos lá. Então, vamos analisando no seguinte ponto. Ok? Nesses pontos. Eu preciso me envolver mais com as pessoas? Pergunta. Ok? E vocês respondam para si mesmo. Preciso dar mais espaço para que os outros se desenvolvam? Preciso sair um pouco de mim mesmo para compreender mais o que está perto de mim? Preciso vencer a preguiça e que mantém na inatividade? Num segundo momento, você deve procurar indicar os seus temperamentos dos que estão à sua volta. Então, primeira vez, você está identificando o seu temperamento. Depois, você tenta identificar, no segundo momento, os temperamentos daqueles que estão à sua volta, ou seja, da sua família, dos seus filhos, e principalmente dos seus filhos. Por quê? Uma das coisas que eu aprendi pesquisando foi de que você tem que lidar com o temperamento dos seus filhos, que são diferentes, e a gente fala assim, a mesma educação que eu dou para o meu filho, eu dou para esse meu filho também. E está errado. Por causa dos temperamentos. É uma coisa que eu não tinha me tocado nisso. Tá? Minha esposa, meu marido, meus filhos, procuram compreender aqueles que têm atitude que às vezes tomam e te irritam. São simplesmente reflexos de nossas diferenças de temperamento. Ok? Inclusive dos filhos. E também, uma das maiores que acontecem são dos casais. Por isso que eu falei para vocês, 100% do que acontece com os casais e que acaba chegando ali para um aconselhamento pastoral, tudo mais, vem de temperamentos. Procure ser pai ou mãe de cada filho e não de todos. Isso vai para os pais. Tá? Conheça a forma de cada um que reage diante das situações. Corrija cada um de maneira particular e ajude-os a serem cada vez melhores. Amém? O temperamento são como sabores diferentes. Aí você pergunta, por que Deus fez a gente ter esse temperamento? O temperamento, eles são como sabores diferentes que Deus colocou em cada um. Para que nós não fôssemos um batalhão de pessoas iguais. Então, é isso que veio o temperamento. Ok? Como eu falei, temperamento tem pontos bons e pontos maus. Com essas diferenças, podemos nos completar e sermos mais felizes. Amém? E acabou. Primeira vez que eu faço uma pregação longa, gente. Geralmente é rápido, tá certo? Então, assim,
dentro dessa palavra, só para concluir, dentro do que nós falamos no começo, estamos em transformação. Estamos, como lemos lá no início, vou voltar no início, Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aqueles que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, estamos sendo aperfeiçoados, mas não significa que a boa obra não começou em nossa vida. A boa obra começou em nossa vida. Só que seremos aperfeiçoados, tomar cuidado nesse sentido, ok? Então, pontos nós temos a fortalecer, são os pontos positivos. E pontos que nós temos que lutar e ficar atentos são os pontos negativos, porque a luta desses pontos negativos, dos nossos temperamentos, vai continuar. Até quando? Até o dia em que Jesus voltar. Amém? E para terminar, somos diferentes mesmo? Somos diferentes. Mas o que nós temos a aprender é a conviver com o temperamento de cada um. E com certeza, se a gente conseguir identificar isso, tanto em nós quanto nos outros, nós seremos mais felizes. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.